Galera, Indaiatuba Podcast na área! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o nosso programa mais necessário e desnecessário que você vai assistir hoje, pode assistir amanhã, semana que vem, do jeito que você quiser, porque aqui a gente faz e acontece, né não? Aguinaldo Oliveira sempre comigo! Salve, salve, Beccari! Salve, salve, amigos do Indaiatuba Podcast! É um grande prazer estarmos mais uma vez aqui, levando, claro, até você assuntos relevantes para o seu dia a dia. Então fiquem ligados conosco, hein? Hoje o assunto tá emergencial. Opa! Hoje é aquele sabe, da ambulância? 24 horas? Putz, eu gosto muito daqueles programas que passam no Discovery Channel, sabe? Que é médico 24 horas, plantão 24 horas, sangue pra lá, abraço pra cá. Os caras que entram no hospital com aquele pedaço de madeira enfiado. Eu acho que é mentira essas coisas. Mas tem uma pessoa especialista em emergências, referência aqui na nossa cidade, na nossa região, que vai conversar um pouco mais sobre essas emergências médicas. Eu tô falando da doutora Samara Pinheiro, ela que é médica emergencista, tá certo? É assim que fala? Certíssimo. Qual a diferença de emergencista para intensivista? É a mesma coisa? É diferente. É diferente? Isso. Na emergência a gente fica na sala vermelha, ali na porta, Onde né? tá acontecendo todo o fuzuê. Onde ocorre todo o fuzuê. O intensivista é o que cuida da UTI e um ambiente mais controlado. Tá. E ela que atua, gente, nos serviços de emergência aqui do município, de Indaiatuba, na sala vermelha da UPA, na sala vermelha do AOC, trabalha também em Campinas, pós-graduada em ensino médico e professora no curso de medicina da faculdade Unimax. Aguinaldo, currículo extenso, hein? Tá aí, portanto, é um grande prazer ter aqui a doutora Samara, né? Hoje, nesse podcast aqui, batendo um papo a respeito desse assunto. Claro que é assunto delicado, porém é um assunto, assim, necessário, né? Para nós tratarmos aqui, que é esse trabalho todo especial. Bom, pelo que eu entendi, você tem um primeiro contato com as pessoas que chegam, né? Até a necessidade de um hospital ou coisa parecida. Como é que é esse trabalho aí? Exatamente. Primeiramente, boa noite, né? Agradeço pelo convite. E assim, para falar de emergência é delicado, mas é sempre gostoso falar do que a gente gosta, né? Então, de fato, é o primeiro contato, é o paciente que vai chegar tocando a porta, é a ambulância que vai chegar fazendo todo aquele barulho, e é a hora que a gente tá pronto para agir. Dá uma emoção, dá uma ansiedade, mas a gente tá preparado, né? Pro que pode acontecer, pro que vai ter dentro do carro na hora que a gente abrir a porta, ou porque a ambulância vai trazer na hora que a gente for começar o atendimento. E esse tipo de emergência é só que chega através da porta do hospital, casos mais graves, ou todo tipo de emergência é uma emergência? Alguém que chega com uma dor de cabeça muito forte, ou só pessoas que são acidentadas que passam nessas salas vermelhas? Não, a gente tem as emergências traumáticas, né, que são os acidentes, mas a gente tem as emergências clínicas. Então, a dor de cabeça a dor de cabeça mais forte, que pode ser um AVC, fica com a gente. A dor de cabeça, que é uma crise de enxaqueca, a gente prioriza o atendimento para o pronto-socorro. Então, a dor de barriga, que pode ser só uma virose, vai para o pronto-socorro. A dor de barriga, que pode ser um abdômen agudo, cirúrgico, fica com a gente até a gente estabilizar. Então, esse é a nossa vivência, né? Assim como vai chegar gente que tá infartando, de fato caiu, bateu a cabeça. Então, esse é o tipo de atendimento de paciente que fica com a gente ali na sala de emergência. Doutora Samara, claro que nós envolve também a família muito nesse local, porque, claro, é uma porta de emergência, como é dito, né? E normalmente a emoção toma muito conta dessas pessoas, né? Vocês fazem alguma triagem nesse momento para poder colocar essa pessoa para dentro, ou vai entrando tal de qualquer jeito para poder começar ali uma triagem? Claro que é uma emergência, né? Sim. Só para entender esse claro, é um primeiro momento um caos ali nessa entrada, e depois consegue-se fazer uma triagem nisso, é isso? Sim, a gente faz uma triagem. É nesse momento que a gente vai avaliar e falar assim, bom, essa dor de cabeça é só uma crise de enxaqueca, vamos priorizar. Tá. Ou não, essa dor de cabeça pode ser algo mais sério, fica aqui dentro. Nesse momento, a gente pede licença para o familiar, fique tranquilo, já está sendo cuidado, está sendo atendido, já a gente passa a informação. A gente pede licença e fecha a porta, porque também senão a gente perde o controle do ambiente, né? Senão fica um ambiente muito conturbado, né? Sim. Doutora, mas assim, nessa sua parte, quando são coisas mais sérias, eu imagino que em Indaiatuba, que é uma cidade que você atue, e também em Campinas,
sejam cidades com bastante número de ocorrências, desde acidentes de moto, de carro. Como é que é esse dia a dia de uma pessoa que trabalha nas emergências dos hospitais grandes da região? É corrido. Mas existem plantões e plantões, né? Tem dia que é muito calmo, que é muito tranquilo, mas um paciente que chega já faz... já exige muito de você, porque a gente está falando de paciente grave, né? Então, se eu estou num plantão noturno, aí o plantão foi tranquilo, consegui descansar. Ou, chegou um paciente de madrugada que me tomou todo o restante do plantão. Então, é muito relativo falar, né? Do corrido e do tranquilo. Depende muito da ocorrência que chega, do paciente que chega, da demanda que aquele paciente tem. Você sente que tem épocas e épocas que fazem os seus plantões serem mais agitados? Por exemplo, final de ano, emendas de feriado, ou você não tem uma regra para essas ocorrências acontecerem? Olha, quando eu era residente, eu ainda acreditava em épocas e épocas, mas ultimamente... Não tenho. Ultimamente tá sempre cheio, toda hora, enfim. Acho que a população de Indaiatuba veio crescendo muito, né? E a população está envelhecendo, e a população anda mais de moto, e anda muito de bicicleta. Então, a gente tá quase sempre cheio. Quase sempre tem gente lá pra gente cuidar. Os plantões tranquilos, acho que foram ficando para trás. E como que foi essa sua escolha, doutora Samara, para ser médico emergencista? Você sempre gostou do caos? Sempre gostou de sangue, de ossos quebrados? Olha, eu vou te contar. A especialidade de emergência, ela veio no ano de 2017. Eu me formei em 2015. No meu último ano de faculdade, né, no internato, eu já gostava do paciente grave. Então, eu acompanhava um professor meu toda segunda-feira à noite, eu ficava com ele na sala de emergência, ficava com ele nos plantões da UTI, mas eu sabia que eu talvez não quisesse fazer aquilo ainda, porque eu não sabia que emergência ainda era uma área, né? E aí eu ficava entre neurologia... eu ficava entre neurologia e medicina intensiva, que é o médico intensivista da UTI. Uhum. Mas naquela época, para fazer medicina intensiva, você precisava fazer 2 anos de clínica. Aí eu falava, ai, que preguiça, fazer 2 anos de clínica para depois fazer 2 anos de UTI, 2 processos seletivos diferentes. Acho que vou ficar com a neurologia, porque era uma área que eu gostava também, né? Do paciente mais crônico, do paciente em reabilitação de um pós-AVC, de um paciente convulsivo, enfim. E aí eu me formei e vim morar em Indaiatuba, vim parar aqui, né? E aí todo final de ano eu prestava a prova de residência, sempre colocando neurologia. E aí em 2017 a emergência virou especialidade, vamos fazer prova de residência para emergência. Nesse momento eu ainda tinha um pouco de receio. Especialidade nova, como será que vai ser o mercado, né? Aonde será que eu vou poder atuar? Será que eu vou ser reconhecido quando eu tiver meu título? Então, tinha esse receio aí. E aí, veio 2017, 2018. A minha chefe do pronto-socorro, a doutora Maria Cristina, não sei se vocês conhecem, devem conhecê-la. Ela sabia que eu tinha perfil para emergência, porque eu sempre passava ali pela sala, né? Eu estava de plantão no pronto-socorro, então sempre dava uma voltinha na sala de emergência para saber o que estava acontecendo. Então, ela reconheceu que eu tinha esse perfil e ela conseguiu me convencer. Ela e o meu marido, eles conseguiram me convencer. Samara, larga a mão de neuro, faz o processo seletivo aqui pro AOC, pra emergência, enfim. E foi uma das melhores escolhas que eu já fiz, uma das melhores decisões que eu já fiz. Hoje, assim, eu sou muito, muito, muito feliz, muito realizada na minha especialidade. E eu fico pensando, será que se eu fizesse neuro eu ia estar tão feliz assim? Imagino que não. Então, foi assim que eu decidi fazer a emergência, né? E aí, no dia a dia da residência, a gente trabalha 60 horas semanais e durante 3 anos. Então, no dia a dia da emergência, a gente cresce, aprende e aí a gente vai se identificando cada vez mais com a escolha, né? Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Essa é a minha história aí com a emergência. Doutora Samara, claro que na família, né, a maioria das pessoas que tem uma profissão, ele se espelha em alguém da família. Você tem alguém que também passou pela medicina ou não? Você é a primeira a engajar nesse sentido? Não, na minha família não. Sim. Eu tenho
prima, que ela é oftalmo. Uma prima mais velha, que sempre foi referência para mim. Admiro muito a minha prima. Mas não interferiu muito na minha escolha. Então, desde o ensino médio, né? No primeiro, segundo ano, eu falei pro meu pai que queria fazer medicina. E aí, na minha cidade, os cursinhos pré-vestibulares não eram tão voltados para isso, enfim. E aí, com 15 anos, eu terminando o meu primeiro ano do ensino médio, meu pai me mandou para estudar fora. Eu fui estudar em Belo Horizonte com essa minha prima que já morava lá, que hoje, né, já é também formada. E você estava onde? Antes de Belo Horizonte? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Desceu um pouquinho. Desci um pouquinho. E aí, como que caiu em Indaiatuba? Desci um pouquinho, passei na faculdade, me formei em Juiz de Fora. E tinha um colega meu da faculdade, que ele já tinha uns contatos aqui no AO, que já tinha plantão no pronto-socorro. E eu me formei, eu sabia que eu não queria voltar para Vitória da Conquista ainda. Os meus pais, até hoje, eles acham que um dia eu ainda vou voltar. Vamos ver, quem sabe, né? Tinha esse colega meu aqui, e aí eu vim conhecer a cidade, enfim, vim conhecer o hospital, gostei do hospital, falei, é aqui que eu quero ficar. E aí me mudei pra cá. Eu e o meu marido, a gente formou junto e veio pra cá. Ah, então o marido também é médico. Sim, o marido também. E ele também é médico. emergencista? Não, ele é mais sossegado. É justamente esse sossego que eu acho que é legal a gente conversar. Claro que a medicina tem inúmeras áreas, tem a neurologia, tem o endócrino, tem a dermatologista, tem o pediatra, mas você optou por fazer parte de uma emergência de hospital, porta de hospital. Além do trabalho médico que você precisa ter, eu acho que diferente das outras especialidades médicas, você precisa ter o controle emocional. Com certeza. Porque eu não consigo imaginar. Eu sou uma pessoa, não tenho medo de vacina, não tenho medo de... Mas, cara, eu não sou do tipo que gosta de ver sangue, não, viu, doutora? Acho que você precisa ter um controle que não deve ser fácil. Como é que é isso? Sim, a gente precisa ter um controle emocional para determinadas condições, né? Para o sangue, enfim, para o pedaço de madeira. E para lidar com os familiares também, né? A gente tem que ter controle emocional para tudo, de fato. Engraçado falar disso, que eu ontem... Esses dias eu fui numa loja e eu tenho umas amigas aqui na cidade que elas são médicas de família. E aí a vendedora falou assim, você também é médica de família? Eu falei, não, eu sou emergencista. Daí ela, você faz terapia, né? Falei, olha, ainda não, mas talvez eu precise. É porque é muita notícia ruim, né, Aguinaldo? Assim, às vezes, né? Porque às vezes você faz o que é possível e às vezes nem tudo que é possível... o suficiente, contato, né? O contato com a situação, claro que para você já é provavelmente algo muito corriqueiro, né? Sim. Mas realmente pra gente, né, que está desse lado aqui, é algo realmente que nos assusta, né? Mas você falou alguma coisa muito importante sobre esse sentimento das pessoas que estão ali também. Claro que chegam momentos também que vocês lidam com a morte, né? Infelizmente aí, né? Nesses locais. É um momento muito difícil até para chegar para a família e dizer, não, olha, seu ente querido entrou aqui, mas infelizmente, como é que é isso? É muito difícil. Né? É muito, assim, eu fiz 3 anos de residência, terminei a residência tem 2 anos, então 5 anos aí fazendo emergência, né? E até hoje eu choro em algumas situações. Então, é tenso. Um ambiente pesado, né? Mas como você falou, assim, não é porque a gente é frio, né? Mas é porque acaba se tornando muito corriqueiro mesmo. Então, a gente meio que está acostumado com aquelas situações. A gente sabe como vai chegar no paciente, no familiar. A gente sabe como vai falar. Querendo ou não, a gente é treinado para isso, né? A gente vivencia isso durante muitos anos. E aí, na hora H que acontece, a gente já está preparado. Bom, você citou aí que a sua formação foi em 2015. 15. Perfeito. Bom, estamos aí nesse ano já de 2024, né? A qual também aproveito aí esse mês aqui, mês das mulheres. Um grande abraço a todas as mulheres aí nos acompanhando também. E esse é um programa muito especial também direcionado a vocês. Uma série de entrevistas com figuras femininas. Exatamente, assunto região. Importantíssimo a ser abordado e nós também não ficamos para trás, né? Trazendo essas informações a todos vocês. Bom, como nós dissemos, né, 2015 até agora, então você pegou uma época muito difícil, principalmente nesse seu trabalho de recepcionar um primeiro momento pessoas em uma situação tão difícil como a pandemia. Como é que foi isso? Foi transformador. Eu estava no meu 2º ano de residência,
E aí a gente teve que mudar muita coisa, né? Estrutura física, enfim. E a gente, assim, juntamente com os chefes já muito preparados, muito mais preparados que a gente, né? Para outras condições, a gente aprendeu muita coisa junto. E foi bem desafiador e, no final das contas, foi transformador, né? Assim, a forma de lidar, principalmente com a morte, foi muito delicado, assim, porque os familiares não podiam visitar os pacientes, né? Tava todo mundo isolado, o boletim médico era passado por telefone. Então, talvez a pior hora do plantão era a hora de pegar o telefone para ligar. Assim, a gente deixava para ligar à tarde e aí você pensa que tem um familiar do outro lado, em casa, isolado, ansioso. Perfeito. E é você que tá ligando para falar o que aconteceu, o que tá acontecendo, ou para convocar, olha, preciso que você venha aqui. Então, foi muito difícil. Eu tive algumas experiências muito marcantes, assim, durante a pandemia, né? E levando até em consideração que foi algo de novidade, até para os profissionais mais experientes também na área, né? Eu acredito que médicos também, que acompanhavam você naquele momento, experientes, também ficaram surpresos, porque realmente é algo que nunca foi inusitado, né? Sim. Uma passagem naquela forma, né? Sim. Então, eu acredito que foi um ensinamento muito grande para as pessoas também no próprio setor médico, né? Sim. E, assim, é engraçado que a gente lembra de muito paciente, lembra pelo nome mesmo, né? Olha, lembra aquele paciente na época do Covid? Assim, graças a Deus a gente tem lembranças de pacientes que saíram, que se recuperaram. Inclusive, eu encontrei um outro dia dando aula de personal para uma menina no meu prédio. Eu falei, será que é ele? Eu ainda fiquei assim, será que é ele? Não é possível. E eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz, legal, assim, emocionada quando eu encontrei com ele. Então, assim, teve bastante situação triste demais, mas a gente também teve bons momentos, né? Até pegar um gancho dessa história da pandemia, eu tive um caso na minha casa, assim, da minha família, né? O meu padrasto teve Covid, ficou internado, era desse jeito exatamente, você não podia visitar, foi entubado, enfim, ficou 38 dias na UTI, e o médico passava o boletim por telefone. Realmente era uma situação de extrema angústia, mas o final dessa história, graças a Deus, foi feliz, né? Ele conseguiu se recuperar, ficou mais um tempo fazendo traqueostomia, saiu, o rim voltou, tinha parado de funcionar, voltou a funcionar, enfim, deu tudo certo. Mas realmente, doutor, é uma situação que você não poder ver o seu familiar, eu acho que era aquilo que deixava mais angustiante a situação. Porque, às vezes, você tem horários de visitas, né? Você visita de manhã e você visita à noite, vários familiares vão. Agora, quando você não pode nem ir, tem que esperar uma ligação à noite, é muito complicado. Foi um momento psicológico muito pesado, né? Foi. Bom, sim. Claro que sabemos que ninguém faz nada sozinho. Voltando aí à entrada, né, da emergência aí. Você tem uma equipe, né? Ou você conta com uma equipe também Sim. preparada para atender. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa parceria, né? Essa parceria importante aí dessa equipe montada para ser rápida, porque o assunto prioritário é a vida, não é isso? Sim. E assim, se não existe harmonia entre a equipe, fica muito difícil você trabalhar. Acho que em qualquer setor, né? Sim. Qualquer especialidade, em qualquer área, enfim. Mas dentro da emergência, os meus residentes, os meus alunos vão ouvir isso e eles vão se lembrar do quanto eu falo isso para eles. Quando chega, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória que a gente tem que fazer as manobras de ressuscitação, eu preciso de uma equipe muito bem coordenada. Eu preciso de uma comunicação legal, de uma comunicação eficiente para a gente fazer o negócio acontecer direito, né? Então, esse é um exemplo que eu sempre falo para eles, porque eu dou bastante aula disso e eu gosto sempre de falar com eles sobre isso. Então, se a equipe não está em harmonia, não dá, vira bagunça. A gente não sabe o que já foi feito de medicação, a gente não sabe quem foi que tirou o colar cervical do paciente que chegou trauma de moto, a gente não sabe quem que está fazendo a prescrição do outro paciente que está com dor no peito. Eu não sei se meu paciente já fez medicação para vômito para o paciente que está vomitando. Então, precisa existir uma harmonia, uma comunicação bem eficaz dentro da emergência entre a equipe médica, em equipe médica a gente fala de plantonista, a gente fala de residente, né? E entre a equipe de enfermagem. Isso, graças a Deus, a gente tem, né? Seja no AOC, seja na UPA. Eu acho que até faz parte da nossa formação entender que precisa acontecer desse jeito. Uhum. E como que na verdade, eu gosto muito desses programas, né, também. Aquele Polícia 24 Horas, aquele de porta de hospital também, que passa.
Você já pegou algum caso que eu queria que você contasse um caso que você se lembra, que marcou bastante, mas não sei se existe esse tipo aqui também, se é do jeito que eles mostram na televisão, um cara que entra com uma faca nas costas, um pedaço de madeira no pescoço. É assim mesmo a porta de plantão ou porta de plantão não, porta de emergência? É assim mesmo. É assim mesmo. É exatamente assim. Acontece. Acontece de chegar com o dedo amputado dentro da sacolinha. Acontece de chegar com uma facada e depois que a gente vê que a faca tá lá dentro ainda. Acontece bastante. E tem algum caso específico que você se lembre? Que marcou a vida médica? Tem bastante. Teve um que o paciente levou uma facada e ele não viu, não sentiu nada. No raio-x a gente viu que tinha um pedaço da faca ali. Consciente, saiu super bem depois, a neurocirurgia abordou, enfim. Mas foi um caso que a gente ficou assim, como assim? Como assim? Na nuca? É. E tirou e ficou lá a lâmina. Vida que segue. Em 3 dias ele recebeu alta, super bem, consciente. Como é que pode uma coisa dessa? Não A gente só viu que tinha um pedaço da faca depois que fez o exame de imagem. Esses dias eu tava vendo também uma matéria que um cara que dirigiu não sei da onde, de São Paulo até Belo Horizonte, com um projétil de arma. Uma bala na cabeça. Cada coisa, né, Aguinaldo? Você é doido. Mas acontece, sim, bastante coisa. Bom, mas vamos aliviar um pouquinho o assunto aqui, que eu acho que o negócio ficou pesado. Eu sempre tive muita curiosidade, juro. Eu tô vendo, viu? Mas vamos falar um pouquinho mais da doutora, né? Doutora Samara aqui com a gente. Doutora, quando um médico na sua área, por exemplo, emergencista, pronto, acertei, não está atuando, não é? Ou nessa correria toda, e como é que é esse convívio com a família, esse momento de lazer? Existe ainda esse momento todo especial aí que dá para separar bem? Existe. Uma grande vantagem da nossa especialidade, as pessoas têm muitos questionamentos, né? Você vai ser emergencista, vai viver só de plantão? E não é assim. E mesmo que eu viva só de plantão, eu consigo fazer a minha escala, né? Separar isso. Então eu consigo, por exemplo, eu não faço plantão de sexta, sábado, domingo. Eu trabalho quinta-feira, claro que se precisar, né, cobrir algum colega, ou se um dia eu precisar trabalhar, tiver alguma oportunidade para trabalhar sexta, sábado, domingo, mas a gente consegue, dentro dessa especialidade, fazer outras coisas também, explorar outras coisas, como eu já tinha falado pro Guilherme. Gabriel, sabia que estava errado. Como eu já tinha falado pro Gabriel, eu também dou aula na faculdade aqui de medicina, então eu consigo fazer coisas diferentes, né? Eu tenho 2 plantões por semana, só. Então, sim, a gente consegue lazer, academia, família, viajar. E agora eu imagino a família, né? A família deve se sentir super confortável, né? Principalmente se estiver acampando, fazendo alguma atividade um pouco mais radical. Falar, se acontecer alguma coisa comigo, a doutora Samara tá aqui do meu lado, ela vai saber tirar de letra, né? Acho que você deve ser... Todo mundo da família deve se escorar em você, né, doutora? Sim, assim, de longe não, né? Porque... pais teimosos, a gente manda fazer as coisas, não faz, manda fazer exame, não faz. Mas tem até uma história de um Natal que eu fui passar em casa. E quando eu cheguei no final de semana. E quando eu chego, o pai me leva para comer tudo que eu não como de comida típica da Bahia. Ele me leva para passear. Então, foi um final de semana que a gente comeu lambreta, acarajé, caranguejo, enfim, uma orgia gastronômica, cerveja. E aí, na segunda-feira, o meu pai acordou, eu tô com uma dor no abdômen, enfim. Eu falei, pai, deve ser vesícula, a gente comeu demais final de semana, a gente deu uma exagerada, né? Aí ele foi no pronto-socorro, não foi no pronto-socorro, perdão. Tomou um Lufital, tomou um Buscopan e foi trabalhar. Aí no dia seguinte, de novo, pai, o olhador não melhorou. Falei, será o que tá acontecendo? Vamos no pronto-socorro. Não quero ir. O meu pai é contador. E aí, final de ano, imposto de renda, não sei o quê, enfim, correria na contabilidade. Aí ele, não quero ir, vou tomar alguma coisa. E eu só observando. Meu pai não tinha almoçado, porque tava com dor, enfim. Aí, consegui convencê-lo aí no pronto-socorro. No pronto-socorro foi feita uma triagem para infarto, diagnóstico diferencial, né? Uma dor aqui mais alta. E ele recebeu alta. Chegou em casa, meu pai não quis tomar banho, deitou direto pra dormir, tá com dor ainda. Eu falei, pai, deita direito aí, deixa eu te examinar. Na hora que eu examinei, eu falei,
vesícula, colecistite, que é um processo inflamatório infeccioso da vesícula. Falei, amanhã cedo a gente vai repetir todos os exames e você vai passar com um cirurgião. Ai, não vai dar tempo. Falei, vamos. Aí fez exame, os exames de laboratório de um dia pro outro pioraram. E aí eu, com muito custo, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu consegui levar ele pro pronto-socorro. Ele, vamos embora. E lá em Conquista, na minha cidade, eu tenho muitos colegas que se formaram médicos também, mas eu não conseguia lembrar de ninguém. E eu tava lá como acompanhante, né? Esperando a triagem, assim como todo mundo que não é médico que chega no hospital. Falei, pai, a gente só vai embora na hora que o cirurgião chegar aqui para te avaliar. Aí um noivo da minha prima que trabalhava no hospital falou, olha, eu consegui conversar com o cirurgião, ele falou que amanhã, 10 horas, ele vem examinar seu pai. Eu falei, meu amor, você não tá entendendo. Eu só vou embora na hora que o cirurgião vê painho, agora. Aí o cirurgião chegou, em 10 minutos o cirurgião chegou. E aí avaliou, olhou, falei, aí eu virei pro meu pai também igual acompanhante. Falei, pai, deixa que eu falo. Expliquei tudo, contei tudo pra ele, ele deitou, examinou meu pai, ele doutora, colecistite, vai entrar na faca amanhã. Aí foi pra cirurgia, que foi por vídeo, cirurgia rápida. E cadê que meu pai volta pro quarto de enfermaria? Eu falei, aconteceu alguma coisa. Já fiquei aqui, ó. Falei, e tentando acalmar todo mundo lá em casa. Gente, tá tudo bem, é assim mesmo. E eu no quarto do hospital esperando o pai. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí, dali muito tempo, o cirurgião entrou no quarto e falou, olha, doutora, terminamos. Por mais um dia em casa, a gente não tem que abrir mesmo a barriga, converter a cirurgia de vídeo para cirurgia aberta, e seu pai não chega em sepse com infecção generalizada aqui no hospital. Eu falei, ai Deus, obrigada, senhor. Aí a hora que o pai entrou, até chorei de emoção. Falei, pai, ele, oi filho. Eu falei, tá vivo. Mas se eu não tivesse lá, ele ia ficar achando que era gases, né? Que, enfim, ia custar para ir no pronto-socorro. Olha, é muito difícil mesmo, né? Como que... talvez tem muita gente que está nos assistindo nesse momento que tem um pai teimoso, uma mãe teimosa também, principalmente de mais idade. Como que é esse processo de convencimento? Porque você salvou a vida do seu pai. Sim. Mas você tinha, claro, a instrução médica de como conduzir essa situação. E como que alguém que tenha pais teimosos, assim como eu, por exemplo, convence eles a irem procurar um médico quando sentem dor de fato? Olha, eu costumo usar exemplos. Agora eu jogo na cara, né? Eu falo, olha, aquela vez você tava com dor abdominal, teve que operar. Ele mesmo serviu de exemplo. Mas eu dou uma brigada. Eu falo, mãe, você tá falando com uma médica. Eu sei mais do que você. Ah, não, mas deve ser só gases. Não, mãe, não deve ser só gases. Assim, né? Falando. Mas é difícil. Vixe. E agora o meu irmão vai se formar médico também. Vamos ver se com 2 eles... Ah, mas agora, coitado. Coitado, não vai ter como escapar. Exame todo dia. Por isso que é bacana, né? Ter um amigo emergencista e também um dentista, alguma coisa desse tipo. É importante, viu, nessas horas, viu? Bom, falando aqui ainda a respeito, né? Você disse que veio da cidade da Bahia. Isso, Vitória da Conquista. Perfeito, cidade grande, inclusive, né? Está em Indaiatuba há quanto tempo? 8 anos, vai fazer 9 agora. Quase Indaiatubana já. Indaiatubaiana, né? Indaiatubaiana, isso mesmo, tudo bem. Bom, a família, a gente falou um pouquinho a respeito de família, né? O que vocês gostam de fazer mais em Indaiatuba, nesses momentos mais de lazer aí, sem essa correria de hospital? Aqui em Indaiatuba, Parque Ecológico, né? Corridinha no Parque Ecológico. Para fazer aquela manutenção na saúde? Para dar aquela desestressada, levar o cachorro para passear, sentar no fim de tarde ali para comer uma coisinha, tomar um chopp, jogar a conversa fora, isso é legal. A gente tenta, às vezes, porque assim, a minha família em Indaiatuba são os meus colegas, os meus amigos que eu fiz aqui, né? Porque os meus pais ainda estão na Bahia. E a gente tenta, às vezes, não falar só sobre medicina quando a gente vai sentar em algum lugar. Né? Olha, é difícil. É muito difícil. Porque a gente começa a lembrar das coisas, enfim. Mas é o escape que a gente tem, às vezes, né? Que seja falando de medicina, mas fora do hospital. E não tem planos para trazer painho e maninha pra cá? Olha, eles gostam muito daqui, viu? O painho adora. E quando ele vem pra cá, ele se acha, já sai sozinho, anda no parque também, volta. Mas eu acho que vai ser um pouco difícil para eles virem. E o bom é que eu tô aqui do lado de Viracopos. Aí para chegar em casa, em 4 horinhas a gente tá em casa, quando não tem voo direto, né? Ah, legal, né? Que bom, doutora. Parabéns por esse trabalho que você faz aqui em Indaiatuba, também na nossa região. E
dá pra perceber, Aguinaldo, como ela gosta do que ela faz, né? Porque tem bons e maus profissionais em todas as profissões. Não apenas médicos, mas como apresentadores também, como, enfim, câmeras. E tem um monte de gente que faz por obrigação e tem gente que faz por amor. E a gente percebe que você, doutora, faz por amor. É emergencista por amor. Gosta de consertar o joelho da turma, né? Sim, sim. Isso é muito legal. A gente é muito imediatista, né? Então, você tá na emergência, você quer o resultado ali. Você quer tratar para ver ali, para melhorar ali, enfim. E quando a gente recebe residentes novos, alunos novos que ficam ali com a gente, eu tento mostrar para todo mundo que a vivência é aquela. E eu tento fazer todo mundo gostar também, né? Da área. E aí a gente defende, assim, nós, principalmente com os residentes aqui do AOC, a gente é meio que um grande time. Então, assim, não mexe com meus residentes. Porque a gente é uma família, a gente é um time e a gente defende mesmo, assim, a nossa especialidade, né? Até porque, como eu falei para vocês, a especialidade começou em 2017. Então, diferente da clínica médica, da oftalmo, da pediatria, que são especialidades mais antigas, a emergência é uma especialidade relativamente nova. Então, a gente veio crescendo e isso depende muito dos residentes também, né? Então, por isso a gente é bem unido e a gente gosta bastante É bonito você ver todos isso, que né? estão ali. Então poderíamos dizer que para trabalhar nessa área precisa gostar de gente, é isso? Precisa gostar de gente. Eu acho que em qualquer área da medicina, na verdade, né? Mas na emergência, sem dúvida. E tem Precisa gostar de gente. E tem que ter o controle emocional também, porque Perfeito. senão você... É o controle emocional acima de tudo. Doutora, pra gente fechar, que eu sei que seu tempo é corrido, você é emergencista, daqui a pouco vai ter uma emergência para resolver. Eu gostaria de algumas dicas, talvez, de saúde pro nosso público, como, por exemplo, claro que hora ou outra alguém pode se deparar com alguém que tem uma fratura em casa, tenho idosos que sofram algum tipo de queda, ou uma pessoa que esteja com problema de respiração em casa. Sei lá, acho que essas três são mais habituais de acontecer. Como é que a pessoa tem que fazer uma manobra rápida, alguma dica importante que pode salvar a vida dessa pessoa ali naquele momento? Eu acho que o primeiro é reconhecer a condição, né? Então, nossa, parou de responder. Chama o paciente mais vezes, vê se está respirando. Percebeu que o paciente não tem resposta nenhuma mesmo? Liga no nosso 192 aqui de Indaiatuba, que inclusive eu também faço parte lá da coordenação, né? A gente está organizando nossa casinha. Então, liga no 192 que quem vai atender o telefone está preparado para te orientar. Né? Seja na falta de ar, no desespero, na dor no peito. Eu acho que, acima de tudo, é reconhecer que se trata, de fato, de uma condição grave, importante, manter a calma, claro, e ligar no 192. Idoso caiu, não mexe, ajuda, tenta ajudar a levantar, puxa a perna de um lado ou a cabeça do outro, tenta endireitar a coluna. Espera o resgate chegar. Espera o resgate, né? Sim. E fratura do joelho não vai tentar pôr no lugar também em você, né? Espera o resgate. Doutora Samara, até aproveitando então esse finalzinho de programa, automedicação. Isso ainda é muito corriqueiro entre as pessoas, entre as famílias, e isso causa entrada também nessas portas de emergências aí dos hospitais? Automedicação, em exagero, sim. Uhum. Causa entrada nas portas de pronto-socorro, emergência, enfim. Mas não tem como, é muito cultural, né? Eu tô com uma dor, eu vou tomar uma dipirona. Eu tô com gases, eu vou tomar um Luftal, eu vou tomar um Buscopan, eu tô com uma cólica. E realmente são situações em que talvez você não precise chegar no pronto-socorro. Então, eu acho que tem que ser feito de forma consciente e ponderada. Saber o que tá tomando. É isso que faz também, às vezes, o pronto-socorro ter aquela lotaçãozinha, né? Porque muito paciente que é classificação aquelas mais básicas, que poderiam ser resolvidas na unidade básica de saúde, indo para a porta de pronto-socorro, que é uma questão mais complexa. Isso. Então, acho que é importante a gente explicar para a nossa população, e nada melhor do que a doutora para explicar isso, essa questão, né? Tá com uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça importante, acho que pode ir para o hospital, mas sente que tá com a unha encravada, uma dorzinha de estômago, o BS é melhor, vai ser atendido mais rápido. Sim. É assim que funciona? Até para aliviar as demandas e os fluxos? No mundo ideal, sim, é assim que deveria acontecer.
Mas a gente fala que eu acho que é tanto cultural quanto às vezes insegurança, né? A pessoa... eu tô sentindo um aperto no peito, não vou ficar confortável em casa, vou procurar o pronto-socorro. Ou, é uma dor de cabeça que eu nunca senti na vida, vou procurar o pronto-socorro, não vou esperar ser algo pior para procurar ajuda. Mas, assim, de fato, a unha encravada, né? A dor no estômago de 5 meses atrás, 6 meses atrás... As pessoas precisam entender que não vai ser resolvido no pronto-socorro. No pronto-socorro, a gente pode tirar o sintoma. Mas investigar aquela dor de estômago de 5, 6 meses atrás não é no pronto-socorro, não é função do pronto-socorro. Então, acho que tem toda uma questão cultural também aí. E aí, não é só em Indaiatuba, né? Em todos os pronto-socorros aí. Mas valeu pela dica, né? Bom, aproveitando então esse mês de março, mês das mulheres, né? E nada melhor que minha doutora falando com as mulheres aqui no nosso programa também. Eu gostaria que você desse algumas dicas também a respeito de saúde da mulher, que é muito importante também, o cuidado no dia a dia, né? Porque se ouve tanto falar em câncer de mama e tudo mais, então gostaria que você direcionasse também nesse finalzinho de programa uma mensagem para as mulheres também por aqui. Então, para todas as mulheres, né? Em se tratando de saúde, o autocuidado é muito importante, né? E claro que além do autocuidado em relação à prevenção de doenças, em manter os exames preventivos em dia, em passar em consultas rotineiramente com o ginecologista, enfim. Eu acho que além desse cuidado, que é muito importante, que a gente está cansado de saber, eu acho que o autocuidado é em relação a se amar, sabe? Descansar, se cuidar, quero ir no salão, quero fazer uma maquiagem, hoje eu não quero fazer nada, quero dormir. Então, eu acho que a mensagem seria pro cuidado em relação a se amar mesmo, assim, pro autocuidado mesmo. Que legal, né, Aguinaldo? Doutora Samara Pinheiro, obrigado pela sua participação aqui do Indaiatuba Podcast. Não é sempre que a gente fala com alguém que sabe tanto da profissão e ama tanto a profissão. Parabéns pelo seu empenho, pela sua conduta, e que você permaneça aqui nos hospitais de Indaiatuba por muitos e muitos anos. Eu sei que esse programa é líder de audiência, tomara que a Globo não te chame para fazer o Ed Casa e os programas deles, para você continuar aqui na nossa cidade. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, meninos. Muito obrigada. Acho que deu certo, né? Aguinaldo, acabou, hein? Semana que vem a gente tá de volta com muito mais programa Indaiatuba Podcast. E não esquece de seguir o nosso Instagram, hein? @TV7 Indaiatuba. Um beijo!